Então a gente está corrigindo o que estava desequilibrado e também caminhando com novos leilões. Adiante eu volto a falar disso. Então na região sudeste tem algumas obras aí para exemplificar. O contorno do Mestre Álvaro ali na BR-101 no Espírito Santo. A BR-367 em Minas Gerais está lá em obra. E também a BR... e agora passamos à região sul. A região sul com um investimento total de 57,8 bilhões de reais, dos quais 36 bilhões são no Paraná, 11 bilhões,7 no Rio Grande do Sul e 9,6 bilhões em Santa Catarina. Por que o Paraná tem tanto mais? Por causa dos leilões do Paraná. Sexta-feira, 25, próxima. Próxima não. Depois. Próxima? Semana que vem. Próxima na próxima semana, né? Próxima é depois de amanhã, né? Próxima é 18. Mas na sexta-feira, dia 25, nós vamos fazer o nosso primeiro leilão. Já publicamos 3 editais. O primeiro leilão acontecerá no dia 25 próximo. É o leilão do Paraná no lote 1, tá? E por isso o Paraná está com esse valor. Ainda pode crescer, porque aqui só entrou o lote 1, 2, 3 e 4, né, Viane? O Paraná ainda tem o lote 5 e 6, que como não estão 100% estruturados, a gente ainda não colocou no PAC, porque não tem volume de investimento ainda. Mas ele provavelmente vai entrar no PAC quando a gente fizer a reorganização do PAC no próximo ano. Então vai aumentar mais o investimento no Paraná. Nós temos lá, só para exemplificar, a BR-277, a construção da segunda ponte sobre Foz do Iguaçu e os acessos. Nós estamos com a obra pronta da pavimentação da BR-487, que é conhecida lá como Boiadeira, no Paraná, de Serra dos Dourados a Cruzeiro do Oeste. Tem a duplicação da 469, a rodovia das Cataratas, e a concessão das rodovias, como falei há pouco, no Paraná. Em Santa Catarina tem o contorno de Florianópolis, essa é a maior obra rodoviária em execução no Brasil no momento, uma obra com investimentos privados, totaliza um investimento superior superior a 2 bilhões de reais, é uma obra muito representativa. Temos também a duplicação da BR-470, no trecho de Navegantes a Indaial, e a duplicação da BR-280, de São Francisco do Sul a Jaraguá do Sul. Essas duas BRs, elas dão acesso aos portos catarinenses, e são duas BRs muito importantes. Eu tive a oportunidade de recentemente visitar, e a população lá está muito feliz com a retomada das obras. Inclusive, eu queria dizer às pessoas aqui do Ministério dos Transportes que o governo recebeu uma avaliação hoje que coloca o presidente Lula com a melhor avaliação de presidente dos últimos 5 anos. Né? Ninguém... Dos últimos 5, não, dos últimos... A avaliação de hoje coloca o presidente com a melhor avaliação nos últimos 8 anos. Então isso é muito representativo, a avaliação está em crescimento e alguns dados chamaram a atenção, sobretudo a melhora da avaliação do presidente no sul do país, no sudeste do país, entre evangélicos e distribuído por renda entre todas as faixas de renda, houve uma melhora. Então isso é significativo e eu acredito que várias coisas são muito importantes, né? A aprovação do arcabouço fiscal, a reforma tributária, mas certamente também a retomada de todas as obras que estavam paralisadas no país. Essas obras rodoviárias, elas têm um impacto forte, digo isso com a certeza de quem está andando e está vendo que as pessoas estão percebendo que o Brasil volta a ter investimentos. E no Rio Grande do Sul, a duplicação da BR-116 de Guaíba a Pelotas, essa também é uma obra de 15 anos, não terminava nunca, agora ela vai terminar, né, Fabrício? A previsão para terminar essa obra é o quê, Eduardo? Ano que vem? Próximo ano a gente tem que fechar ela. Próximo ano a gente vai entregar essa obra 100% pronta, já está com mais de 80% executada, é uma obra muito importante. A duplicação da BR-290, tem 4 trechos, né? 4 lotes, de Eldorado do Sul a Pântano Grande. E também a ponte sobre o Rio dos Sinos, ali na saída da BR-116 de Porto Alegre, em direção ao norte,
é a duplicação da ponte sobre o Rio dos Sinos e o complexo da Charlau, que é também uma obra, né, fundamental ali para a região metropolitana de Porto Alegre. Aí estão as obras, né, que estão em andamento. Na BR-280 de Santa Catarina tem um túnel super grande. Nós tivemos lá nesse túnel recentemente, tá? Daqui uns dias nós vamos terminar. Eu até vazei o túnel nesse dia, empurrei uma parede, confesso que nunca tinha feito isso, empurrei uma parede e vazou o túnel, achou o outro lado. Uma coisa muito interessante. A BR-470 em Santa Catarina, e está ali o contorno de Florianópolis na BR-101, e a BR-280 tem duas imagens aí também em Santa Catarina. No Centro-Oeste, nós teremos investimentos de 46 bilhões de reais, Distrito Federal 400 milhões, que é a duplicação da 080, é isso, Fabrício? Entrou no PAC e já está apta da ordem de serviço, não está? Vamos soltar. Porque houve aquela reversão judicial que permite dar ordem de serviço, não é isso? Exatamente. Se vamos soltar essa. O Distrito Federal, as senhoras e senhores que moram aqui, ele tem um volume de investimento menor porque o governo federal praticamente não tem mais rodovia aqui. As BRs do Distrito Federal, elas foram gradualmente sendo repassadas ao governo do Distrito Federal ao longo do tempo, porque todas elas se transformaram aí em rodovias urbanas. Então, o GDF vem administrando, por isso a gente tem esse volume de investimento. Goiás vai ter 14,2 bilhões, tem ferrovias cortando Goiás, o que eleva o valor, e também tem concessões rodoviárias. Mato Grosso, da mesma maneira, tem ferrovia cortando Mato Grosso para o Brasil Central e também tem concessões rodoviárias, e tem o Mato Grosso, 18,8 bilhões o Mato Grosso e 12,9 bilhões o Mato Grosso do Sul. Esses investimentos no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso são, sobretudo, para novas rotas de escoamento da produção do Brasil Central, passando todas elas por Goiás e também para escoar a produção de Goiás. Então tem aqui no estado de Goiás tem a construção da na BR-060 a construção do anel viário já está aí, nós terminamos essa obra, vamos entregar esse mês, a obra pronta. Inclusive conseguimos pousar lá depois daquela intervenção feita recentemente, Fabrício. Vamos também construir a ponte sobre o rio Araguaia, na BR-080, que é a ponte de Luiz Alves. Recentemente eu até tive que desmentir uma fake news aí. O sujeito gravou a ponte, disse que o presidente tinha mandado embargar a ponte para não escoar a produção do agro. O que sobrou foi isso, né? Inventar fake news. É mentira, a ponte está em andamento e ela está sendo construída exatamente para o contrário, para facilitar o escoamento da produção do agro. Tiveram 4 anos para fazer e não fizeram, e agora fazem fake news, porque fake news dá para fazer no governo ou fora dele. Tem essa facilidade, mas ponte só dá para fazer se estiver no governo. Se estiver na oposição é muito difícil fazer ponte, então essa daí eles não vão fazer mais. No DF, a duplicação da 080. No Mato Grosso, a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, que vai ligar a cidade de Mara Rosa, em Goiás, a Água Boa, num primeiro momento, e depois Água Boa, no Mato Grosso, até Lucas do Rio Verde, ao coração da produção da soja, para facilitar o escoamento da produção. Também no Mato Grosso, a BR-364, o contorno norte de Cuiabá. O governador até estaria hoje para tratar dessa obra especificamente, mas ele teve algum contratempo e precisou adiar a vinda a Brasília. O Mato Grosso do Sul, a BR-267, que é uma ponte de Porto Murtinho a Carmelo Peralta. Uma obra muito importante que é a principal conexão de rota bioceânica que o Brasil está construindo, rodoviária, o que vai ser muito útil para o escoamento da nossa produção. E também a pavimentação da BR-419 de Aquidauana até Rio Negro. E aí nós passamos aí algumas imagens da região Centro-Oeste. Ali tem 2 imagens da ponte Luiz Alves, na BR-080, no estado de Goiás. Vocês podem olhar lá, uma ponte muito grande. Tem uma imagem também da BR-419, Mato Grosso do Sul. 2 imagens, na verdade.
Agora, o próximo slide, por favor. Queria colocar para os senhores que em rodovias nós vamos ter, como disse no início, um investimento de 185,8 bilhões de reais, sendo 73 OGU, investimentos públicos, e 112 investimentos privados. Em obras públicas, nós temos 280 empreendimentos diferentes, dos quais 167 são obras e 113 são projetos para iniciar obras nos próximos anos. Então, eles são projetos, mas terão investimentos nesses anos próximos. E a manutenção em 100% da malha rodoviária do país. Manutenção a gente considera um por estado, por isso são só 27 empreendimentos. Isso não é justo, porque manutenção tem obra em vários lugares, mas a forma de facilitar a mensuração pelo PAC foi assim. A gente tem dentro das obras 53 novas obras de construção, 72 obras de ampliação da capacidade, que pode ser duplicação ou triplicação. A gente tem 18 grandes pontes e viadutos. Estou falando viadutos ou pontes, que são obras específicas, únicas, né? Porque, obviamente, toda duplicação tem construção de pontes, de viadutos também, mas essas 18 são grandes pontes, como essa ponte Luiz Alves, as pontes com a Argentina, com o Uruguai, que estão todas no PAC, a ponte com a Bolívia, né, que também está no PAC lá a ponte de Guajará-Mirim, lá no estado de Rondônia, que vai ligar o Brasil à Bolívia. E nós temos 24 obras de restauração. Na verdade, restauração é reconstrução. É uma rodovia que está muito ruim, precisa ser 100% reconstruída. E em investimentos privados, a gente está considerando, nós temos 24 concessões existentes, a gente simplifica os investimentos privados. Se fosse separar em empreendimentos, a gente teria mais do que os investimentos públicos, dado que o investimento privado é superior, mas a gente mensura diferentemente. A gente mensura o investimento privado por concessão. Tá? Então você vê que tem 24 concessões existentes. Vale destacar que dessas 24 concessões, como disse no início aqui, entre 12 e 15 estavam com contratos desequilibrados, que estão sendo otimizados, e nós vamos fazer 35 novos leilões. Se nós otimizarmos e colocarmos esses contratos para fazer investimento novamente, 15 contratos mais 35 novos leilões, são 50 contratos novos de concessão, que será um grande marco. Só para efeito de comparação, o governo passado fez, nos 4 anos, 6 contratos. 6 de concessão. Se a gente otimizar 15 e botá-los para rodar novamente, tirando da relicitação, todo mundo aqui presente sabe que contrato em relicitação, o que acontece com as obras previstas? Então, assim, todos os contratos que estavam em relicitação considerem obras paradas. Há anos. Tem contrato há 6 anos em relicitação. Tem, presidente? Exatamente. 6 anos em relicitação. O que isso significa para quem é da imprensa? 6 anos de obras paradas. Obras paradas na subida da Serra, obras paradas na BR-101 no Espírito Santo, obras paradas na BR-163 no Mato Grosso do Sul, obras paradas na Fluminense, lá no Rio, né, Jorge? Sim. Então, assim, obras paradas na Fernão Dias, em Regis Bittencourt. Então, todas essas obras de contratos que estão em realização, quer citar mais algum, Viviane? Olha, tem muita obra paralisada, ministro. Tem muita oportunidade da gente retomar a obra. Não é só a retomada de obra que gera emprego, ampliação de capacidade, mas é para a questão de segurança, né, ministro? Porque é muito relevante. A gente tem rodovias com alto volume de tráfego. Obras paradas na Via Bahia. Na Via Bahia, na 324, na 324. Obras paradas na 116. Então, assim, essas obras paralisadas, elas significam redução do investimento, o que significa não gerar emprego, significa uma malha pior e colocando o cidadão em risco. Então, essa decisão do TCU, que nos permitirá otimizar esses contratos, ela vai ajudar muito o país, vai ajudar muito mesmo. Porque às vezes a gente fala, essa rodovia está em relicitação. Isso é um eufemismo. Isso é um eufemismo. Estar em relicitação é obra parada e o cidadão pagando. Porque ela está em relicitação, mas o sujeito paga o pedágio.
Não passa a ser de graça. Então, paga e não leva. Agora vai ser diferente. Vamos otimizar o contrato. O cidadão vai pagar, mas vai levar a obra nova. E se não cumprir, feito esse acordo, caducidade direto. Não haverá direito de voltar à relicitação. É um modelo muito novo que vai ajudar certamente o Brasil a enfrentar esses problemas do passado que eram, assim, a meu ver, varridos para debaixo do tapete, colocados ali, tratados sempre com palavras interessantes, como relicitação, que são eufemismos para esconder a realidade dos fatos, enquanto nós estamos com cerca dos 15 mil quilômetros, algo em torno de quantos mil que estavam em relicitação? A gente está algo em torno de 10 mil quilômetros em licitação. Dos 15 mil quilômetros licitados no Brasil, 10 mil quilômetros estavam em relicitação e, por consequência, todas as obras listadas nos leilões para esses 10 mil quilômetros do Brasil estavam paradas. Paradas há quantos anos, ministro Renan? Desde 2017. Umas em 2018, umas em 2019, mas do dia que entrou a relicitação para cá. Então, além do PAC ampliar os recursos públicos para retomar as obras que estavam paralisadas pela imposição do teto de gasto, que transformou o Brasil num dos países que menos investe no mundo, a otimização dos contratos vai permitir investimentos em todas essas rodovias, o que vai ser uma mudança muito significativa e podem ter certeza que até as senhoras e os senhores vão sentir quando percorrerem o país por aí. Isso é muito relevante. Então, dos 24 leilões, só para gravar, se otimizarmos 15 dos 24, se otimizarmos 15 que estavam em relicitação ou em desequilíbrio grave e fizermos mais 35 leilões, significarão, ao longo do governo do presidente Lula, 50 novos contratos de concessão. Isso é um marco histórico, dado que nos últimos 4 anos foram feitos 6, quase 10 vezes mais. Isso é muito relevante. Eixos, rodovias, principais diretrizes. Nós vamos reverter a trajetória de piora, que eu chamei de ponto de inflexão, da condição da malha rodoviária que foi verificada nos últimos anos. Vamos retomar, intensificar e concluir obras inacabadas, notadamente nos corredores de escoamento, eixos de integração e travessias urbanas, tanto em obras públicas quanto em obras privadas, como falado há pouco. Nova política pública de outorgas, com ênfase na modicidade tarifária, sustentabilidade ambiental, inclusão social e saúde contratual. Estou chamando assim, saúde contratual aqui. É um termo novo, mas um contrato de concessão, ele tem 35 anos. E a primeira coisa que ele tem que ter é saúde, senão ele não sobrevive. Se não tiver mecanismos de ajuste, se não tiver condição de suportar as adversidades, ele não sobrevive. Por isso é que não sobreviveu no passado. E nós não poderemos estar de tempos em tempos fazendo uma otimização dessa como estamos fazendo agora. A ideia é fazer só essa vez, mas os novos contratos permitirem terem uma mais flexibilidade que permita que o que foi pactuado lá atrás seja realmente cumprido, com a NTT cumprindo um papel melhor, o Ministério dos Transportes cumprindo um papel melhor, a concessionária também, com uma matriz de risco mais organizada, com arbitragem para dirimir questões que muitas vezes não chegam a entendimento com facilidade, vão ao judiciário, e o judiciário, sem arbitragem, muitas vezes não tem condição de decidir de maneira a manter o que fora pactuado. A otimização das concessões em processos de relicitação, como falei, para ampliação dos investimentos privados mediante a inclusão de obras e serviços nos contratos. Ampliação da capacidade de eixos estratégicos, com duplicação, construção de faixas adicionais, contornos ou travessias urbanas, acessos aos portos, aeroportos e ramais ferroviários, para melhorar a logística e garantir mais segurança, preservar vidas. Algumas observações muito sucintas. Novidade boa, malha rodoviária já está melhorando. Vale citar
a pavimentação da BR-156 no Amapá, BR-226 no Maranhão e BR-419 no Mato Grosso do Sul. Vale citar, iniciamos as obras da BR-116, o contorno de Feira de Santana, e a duplicação da BR-242 na Bahia, no trecho lá de Barreira a Luiz Eduardo Magalhães. É um trecho também muito importante para o escoamento da produção do agro. E essa BR-242 é a que desce a Chapada Diamantina, uma obra muito importante que cruza todo o estado da Bahia, levando aos portos da cidade de Salvador. Então é uma obra fundamental. A BR-230, Transamazônica, como falei há pouco para vocês, e as obras de retomada, e vamos também iniciar em breve a ponte sobre o rio Xingu, também é uma obra muito relevante para o estado do Pará. Vale ressaltar que a BR-101 no Nordeste será concluída. A duplicação foi começada lá pelo presidente Lula nos últimos 6 anos. Depois vale perguntar aí perguntar aos governadores, aos prefeitos das cidades por onde elas passam. A BR-101 parou. Temos aqui a prefeita Aronita, que ela sabe que no caso de Alagoas não andou no trecho dos Índios e as pessoas... E em outros trechos, não andou em Sergipe, não andou na Bahia. Então, nós precisamos melhorar muito. E vamos intensificar agora. A pavimentação da BR-367, Minas Gerais, e a duplicação da BR-290 no Rio Grande do Sul. Nós temos algumas pontes, eu citei algumas, mas são obras grandes e sempre chamam muita atenção, eu queria ressaltá-las. A ponte de Guajará-Mirim, Rondônia, uma ligação Brasil-Bolívia, obra muito importante. Está elencada no PAC. É uma reivindicação da Bolívia desde a época do Tratado da Borracha, da construção do Acre. Imagina quanto tempo tem isso. A ponte de São Geraldo, do Tocantins ao Pará. A ponte Ribeiro Gonçalves, Tasso Fragoso, do Piauí ao Maranhão. A ponte Luiz Alves, mostramos a imagem dela aí, em Goiás. Foz do Iguaçu, vamos entregar aquela rota bioceânica, como falamos, ali em Porto... e também Foz do Iguaçu, a nova ponte, a segunda ponte, e em Porto Murtinho, que é a rota bioceânica. E a ponte do Jaguarão, que é um compromisso do presidente Lula com o Uruguai. O presidente Lula, quando foi agora ao Uruguai, o presidente Lacalle depois perguntou para ele assim: ô presidente Lula, e aquela ponte que o Brasil ia fazer, que o senhor assumiu o compromisso aqui lá atrás? Ele disse: não fizeram essa ponte, não? Ele disse: não fizeram, não. O presidente me ligou para a gente, pediu para que o embaixador marcasse uma reunião e assumiu um compromisso público. E nós já publicamos a licitação. Vai ser quando, Fabrício, a licitação mesmo? O aviso foi até 31 de agosto, né? Esse mês o edital está na rua. O edital está na rua da ponte do Jaguarão, para a gente começar a ponte Jaguarão. E também em concessões, eu queria só destacar aqui que nós vamos concluir o contorno de Florianópolis e vamos fazer em breve os leilões do Paraná, e o leilão dos 2 lotes do Paraná. Um é sexta-feira 25 e o outro é 29 de setembro. 24 de novembro. E o leilão da 381 é 24 de novembro. Esses 3 já estão marcados. Nós vamos publicar ainda mais 2 editais esse ano. O leilão da 040, que está sendo definido aí por conta dessas questões judiciais, como falei, qual será o trajeto, se vai ser um trecho só ou 2, e o leilão de cristais, também na 040, que vai ser publicado ainda esse ano. E a NTT está trabalhando, que só ontem à noite você não imagina, saímos 11 horas da noite daqui. Eu estou até meio adoentado hoje, que eu estou num batidão pesado, né? Na semana passada eu fui a Sergipe, Rondônia. Fui a Rondônia, fui ao Rio, a São Paulo, a Maceió e a Brasília. Numa semana só, então esse batidão, eu estou até um pouquinho meio borocochô hoje. E a NTT ficou aqui até 11 horas da noite ontem reclamando que o serviço está muito pesado por lá. Eu disse: mas é por isso que vocês são a NTT, né? A agência mais conhecida do Brasil. E no novo PAC nós temos, eu não disse bem assim não, mas aqui eu posso dar mais confuso. Tá bom, tá adequado. Melhor essa versão, né?
É mais politicamente correta essa, né? É o novo PAC, em ferrovias nós vamos investir 94 bilhões de reais, dos quais 55 serão de 23 até 26 e 39 pós-26. Obras ferroviárias são obras mais longas no seu investimento, tá? E eu queria passar para a última página, pedindo desculpa pelo tempo, mas me colocando à disposição de vocês, tendo a certeza absoluta que essa conversa é muito importante. Não vai dar para todo mundo capturar tudo de uma vez só, mas a gente vai gradualmente capturando as coisas e conhecendo os investimentos. Aí no novo PAC Ferrovias nós temos investimentos, concessões existentes e novas na Ferrovia Norte-Sul, na Malha Central, na extensão da Malha Norte, na Malha Oeste, na Malha Sul, a Estrada de Ferro Carajás, a Ferrovia Transnordestina, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, a Malha Centro-Leste, a Estrada de Ferro Vitória-Minas, a Malha Sudoeste, trem de passageiros intercidades São Paulo-Campinas. Essa é também uma obra muito importante, está inserida no PAC. É uma obra que conta com o apoio do governo federal, que está cedendo boa parte dos terrenos onde a rodovia vai passar na faixa de domínio. A ferrovia de passageiro intercidades de São Paulo a Campinas vai passar na faixa de domínio da MRS, que é uma faixa de domínio do governo federal. O governo federal está cedendo o uso da faixa de domínio ao Estado de São Paulo para fazer uma licitação. Tem um custo de 2 bilhões. Está segregando com carga. Tem um custo de 2 bilhões essa segregação de malha que o governo federal está bancando. O governo do Estado de São Paulo vai fazer a licitação e também pediu a inclusão no PAC porque vai solicitar apoio e financiamento do BNDES. Então essa é uma obra também bastante relevante de passageiros. Tem a Malha Paulista, tem a Ferrovia Tereza Cristina. E construção e adequação de obras públicas, a gente tem também o trecho lá de Salgueira Suape, que é novo, porque ele tinha sido retirado da concessão no governo passado, foi inserido no PAC agora. A construção da FIOL 2, que está em andamento. A construção da FICO 1. A adequação da linha férrea de Juiz de Fora, que está em andamento. A adequação da linha férrea de Barra Mansa, que está em andamento. A Ferrogrão, que é um dos estudos, foi mantido pelo Supremo Tribunal Federal e nós teremos um prazo para atualizar os estudos de 6 meses e aí verificarmos nesse período também como será a adequação para a sustentabilidade ambiental da Ferrogrão, a Malha Oeste, a Malha Sul, a Rio Vitória, que é a Estrada de Ferro 118 e a Ferrovia Norte-Sul. Então era isso que eu queria colocar. E me colocar inteiramente à disposição dos jornalistas para as perguntas, tanto eu, quanto os secretários nacionais, quanto aqui o diretor-geral da NTT, o diretor-geral do DENIT e o diretor-presidente da Infra-SA. Muito obrigado pela presença e acho que volto aqui para a assessoria de imprensa para a condução aí da coletiva. Não. Gente, o microfone não funciona. Não, mesmo. Seguinte, a gente vai abrir para as perguntas agora. E a gente pede para vocês falarem o veículo e o nome, tá? Começando por ordem de prioridade, a gente tem o Luiz Araújo do Estadão. A prioridade foi com base em quê mesmo? Chegada. Ah, então. Então não é prioridade, é com base na lista de chegada. Porque senão a prioridade parece que é a minha preferência. Tá certo, eu cheguei preferência cedo na aqui. imprensa não é coisa fácil, não. Eu prefiro o Botafogo. Ministro, o senhor destacou o dinamismo do programa, e aí eu queria entender em que nível que a gente pode esperar avanços a partir do plano específico para ferrovias que os senhores estão planejando. Vai haver, vocês projetam um aumento do volume de investimentos a partir desse plano e em que medida que deve ser esse aumento? Sobre a Ferrogrão, expectativa de decisão aí do STF, eu queria que o senhor ampliasse qual que é a avaliação do Ministério hoje sobre a Ferrogrão, se tem potencial para a gente ver um avanço aí nos próximos 3 anos, ainda dentro da atual gestão. Por último, especificamente sobre a ausência da BR-319 no PAC, imagino que outros colegas vão perguntar, mas eu queria perguntar especificamente sobre se, diante das dificuldades, o presidente falou que ainda mantém a avaliação,
mas se diante das dificuldades vocês já não avaliam como um plano B ampliar os investimentos em outros modais, se esses outros modais não seriam mais rápidos, se há potencial de agilizar a partir de outros modais, aí, como as hidrovias. É isso. Não, a BR-319 ela tá elencada no PAC, só que o início da sua obra está submetido a esse grupo técnico ao qual eu me referi, que vai aferir a sustentabilidade ambiental para aquela rodovia que corta praticamente o coração da Amazônia e precisa garantir a preservação. Essa é a determinação do presidente. E a gente acha aqui do Ministério dos Transportes que não há uma incongruência insanável. A gente acha que dá para fazer a rodovia e manter. Inclusive, a gente vai apresentar, quando esse grupo estiver formado, um modelo inovador que visa uma gestão privada da ferrovia e uso de recursos do Fundo Amazônia para nós termos uso dos recursos do Fundo Amazonas para que nós tenhamos uma gestão dessa rodovia modelo para o planeta, a rodovia mais sustentável e mais verde do planeta. Nós aqui do Ministério da Infraestrutura achamos que é importante que a gente crie as condições para conectar Manaus, a capital do Amazonas, ao sistema nacional de transporte rodoviário. Manaus é a única capital brasileira que não tem acesso por rodovia pavimentada. Então, a gente acredita que dá para fazer isso e dá para preservar a Amazônia. Mas essa será uma discussão dentro do governo. Tem visões e visões e a gente vai verificar qual será a definição logo ali adiante. Sobre as duas outras perguntas. Ferrogrão, a gente tem 6 meses para atualizar os estudos e a ideia é, com a atualização dos estudos em sendo viável, a gente inseri-la no nosso novo plano para o desenvolvimento ferroviário, que vai ser uma ampliação desse escopo do PAC. A gente está ultimando alguns entendimentos para ampliar os investimentos aqui. Isso depende de uma avaliação de ativos do próprio Ministério para que a gente fortaleça os investimentos ferroviários. A outra pergunta que vai ser fortalecido, sim, decisivamente. A nossa expectativa é que nós tenhamos o maior ciclo de investimentos ferroviários nesse período recente no país, do século XXI pelo menos, né? Porque o Brasil investiu muito em ferrovias no início, na metade inicial do século anterior, e também no Império. Porque o transporte ferroviário ele era o único, não havia automóveis ainda. Então ele concorria com o cidadão que andava a pé e com os transportes puxados por animal. E o trem foi o primeiro, ele veio antes do carro. Quando o carro e o caminhão chegaram, eles retiraram a competitividade daquele transporte que transportava pessoas e carga a cerca de 15 a 20 km por hora. E passaram a transportar a 80 km por hora. Então, isso tirou a competitividade daquelas ferrovias. Essas novas ferrovias, a média da velocidade delas é 80 km por hora. Então, ela concorre com o caminhão, garante mais competitividade internacional para o país e reduz custo. Mas precisa de um novo investimento. São ferrovias bem diferentes daquelas que existiam antes. Então, esse ciclo, nós esperamos, não é isso, Leonardo, George, que seja o ciclo de maior investimento ferroviário da história recente do país. Com um bom planejamento. Com um bom planejamento. E esse é o desejo do presidente. Nós vamos anunciar em breve um adendo a essas obras do PAC, se todo esse planejamento com um banco de projetos der certo, com banco de projetos. Fizemos uma aprovação rara no CONFAS recentemente, que tiramos o ICMS para obras ferroviárias. O CONFAS é igual o Conselho da ONU para casos de guerra, você só consegue aprovar alguma coisa com unanimidade. Então, todos os estados brasileiros, a partir da demonstração do governo da disposição de investir em ferrovias, toparam retirar ICMS de obras ferroviárias, o que vai ser também muito importante. Isso vai reduzir o custo das obras em cerca de 15%. E dos ativos também, do material rodante todo também. Todo o material rodante, as obras e o material rodante, que também é bastante caro. Agora a pergunta do Jimmy Amora, da Agência Infra. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Eu queria perguntar
A primeira pergunta sobre o que significa ter uma obra no PAC. Significa para ela, já que boa parte dessas obras são de projetos que já estão vindo, alguns há muito tempo, alguns em discussão. O que vai significar para elas, se vai dar mais segurança de que elas vão ser feitas, se melhora as condições de financiamento, coisas desse tipo. A minha segunda pergunta é sobre a BR-040. O senhor falou, no primeiro momento, que estava vendo a questão dela ser até Juiz de Fora, a licitação ser até Juiz de Fora, como o senhor falou. Depois o senhor falou que estão ainda vendo se vai ser até Juiz de Fora, se já tem uma decisão sobre qual vai ser a extensão que vai ser licitada agora, provavelmente em dezembro, como o senhor tinha falado. E terceiro, pedir para que a secretária possa verificar o número de rodovias que está em relicitação, porque a extensão que tem aqui no PPI é 3.500, mais ou menos. Não, em relicitação ou em desequilíbrio grave. Então, a gente tem muitas que ainda não estão em relicitação, mas estavam entrando em relicitação. Que a gente considera aqui de concessões com baixa performance que paralisam obras e coisas dessa natureza. Mas a obra do PAC significa o seguinte: o Brasil, depois da vitória do presidente Lula, fez um esforço no sentido de abrir um espaço fiscal para investimento. E esse espaço fiscal está sendo ocupada por uma seleção de obras que terão recursos para sua execução. É isso que significa a obra ser do PAC. Ela é uma obra que tem o correspondente recurso à luz da sustentabilidade fiscal. Então é isso. A obra do PAC tem garantia de recursos para seguir adiante com o seu cronograma físico-financeiro, desde que arcabouço fiscal seja aprovado e se o arcabouço fiscal, além de aprovado, tiver o cumprimento das metas de superávit primário, a gente pode até ter um recurso adicional para ampliar o PAC adiante. Mas esse recurso é o que a gente acha que teremos com uma análise conservadora. 73 bilhões de reais para o Ministério dos Transportes e cerca de 60 bilhões de reais por ano para todos os investimentos do país. E 73 bilhões de reais para o Ministério dos Transportes nos 4 anos. A 040, a gente tem 2 trechos da 040. As licitações atuais da 040 são 2 trechos, do Rio até Juiz de Fora e de Belo Horizonte a Brasília. A gente agora pode fazer 3 trechos. A gente pode fazer um trecho no Rio de Janeiro, até a divisa com Minas Gerais, um trecho em Minas Gerais e o outro trecho até Belo Horizonte, da divisa até Belo Horizonte, ou até Juiz de Fora, né? Rio, Juiz de Fora, BH. Exatamente, é Rio, Juiz de Fora, Juiz de Fora, BH e BH, Brasília. Agora isso está em estudo porque tem decisão judicial, tem várias concessões, então a gente está trabalhando para ver qual é o melhor modelo. E o modelo que o TCU autorizou é a licitação do Rio até Belo Horizonte num trecho único. Esse já está autorizado. Mas nós estamos verificando se esse é o melhor entendimento, porque tem o governo do estado do Rio de Janeiro, o governo federal, as bancadas de Minas Gerais que compreendem que a gente não deve juntar as obras porque isso mistura tarifa com obras num canto e obras no outro. Então a gente está fazendo uma leitura para ter um equilíbrio disso tudo e garantir entregas dentro do governo do presidente Lula, especialmente a subida da Serra, que é uma obra que se arrasta há muitos anos e uma obra fundamental para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, do turismo, da qualidade de vida das pessoas. Uma obra fundamental, uma das maiores obras do Brasil, que está parada há quantos anos lá, Vitali, Jorge? Pelo menos 6, 7 anos. Pelo menos 8 anos com obras paradas. Aquelas obras do túnel ali de Petrópolis, de Teresópolis, daquela região ali, elas estão 8 anos paralisadas. Então, só retomar essas coisas vai ser um alento muito grande para o Brasil. Eu estou muito animado assim, com isso, porque eu acho que essas soluções que a PEC da transição, o arcabouço fiscal, o governo do presidente Lula deu às obras públicas e essa saída que o Tribunal de Contas da União deu para os contratos de concessão, isso vai dar um novo horizonte ao país. Eu acho que isso vai ser um marco histórico, isso vai impulsionar muitos investimentos, como vocês estão vendo aqui nessa apresentação, e não é sem motivo.
uma coisa importante de colocar é que, às vezes, eu já fui, sabe, pessoal, prefeito de um município ali de 30 mil habitantes, eu ainda era um garoto, tinha 23 anos, até quase 30 anos. Depois eu fui governador, antes eu fui deputado federal, agora fui eleito senador. Mas eu já vi muitas vezes as pessoas dizerem, olha, vou aumentar o investimento, vou fazer não sei o quê, sem dizer de onde vem o recurso. Nesse plano do Ministério dos Transportes aqui, todo recurso tem origem. Ou a origem vai ser concessão, investimento com base em tarifa, ou investimento com base em PEC da transição com sustentabilidade fiscal. Isso é um plano que ninguém está inventando coisa aqui ou falando coisa para não cumprir. Isso é muito relevante. Nos últimos meses a gente está batendo recorde de investimento, de execução de investimento. Outra coisa legal é que nós já investimos esse ano mais do que o ano passado todo. E enfrentamos inverno no sudeste do país, que é uma região muito importante, e na Amazônia, que é onde tem muitos investimentos. Agora entramos no verão aí e vamos, esse ano, pelo menos, investir em obra paga mesmo ali, algo em torno de 18, 19, 20 bilhões, na melhor das hipóteses, e deixar todo o recurso do ano empenhado contra aproximadamente 7 bilhões que foi investido no ano passado. 3 vezes mais, é muito relevante também essa agenda em recursos públicos. Acho que respondi as duas, né? O que é obra do PAC e a BR-040. Próximo. Pessoal, a gente vai pedir para vocês fazerem 2 perguntas no máximo. Agora, a Karina Gonzaga, da CNN. Boa tarde, ministro. Eu queria saber, em relação às rodovias, qual a porcentagem de obras paralisadas e quanto essa porcentagem representa? E a segunda pergunta, eu queria entender, quando a gente fala em 24 concessões existentes, e o senhor falou que 6 foram feitas no governo passado, 18 foram feitas agora Então, nesses dos 8 outros meses? governos anteriores. Nos outros. Ah, tá. E a gente tem um número 24 são as concessões históricas no Brasil. Ah, tá. Nós estamos nos propondo a fazer 35 leilões, o que é mais do que toda a história. Isso é uma meta arrojada. Mas nós vamos publicar 5 leilões esse ano. Só que, além disso, dessas 24, com a otimização dos contratos, nós vamos fazer pelo menos 15 novos contratos. Com essa decisão do TCU, que são aditivos, mas que vão se transformar em novos contratos. Isso é algo muito, muito relevante. O percentual de obras paradas, deixa eu te falar, no âmbito privado, o drama é esse que eu falei aqui. Praticamente 15 das 24 concessões estavam com obras paradas. Ou seja, 60% de tudo aquilo que foi concedido no passado, com a expectativa de virar obra, estava parado. E essa é uma informação que as pessoas não passam com essa clareza que eu estou passando para vocês. Mas é isso que significa. Contrato em relicitação significa obra parada e o cidadão pagando pedágio. Do DENIT eram 7, talvez já restritos. Do DENIT, aí eu vou dizer um dado assim que é também muito relevante. Ministro, quantas obras estavam paradas? Muitas obras estavam paradas, muitas. Poucas obras estavam paradas de direito. Assim, o DENIT, o diretor-geral do DENIT emite uma ordem para paralisar uma obra. Quase nenhuma. Parada juridicamente, legalmente parada. Mas todas, sem exceção, estavam recebendo menos recurso do que exige o cronograma físico-financeiro para terminar no prazo. O que isso quer dizer? Uma obra que precisaria de 4 anos para ser entregue estava levando 10, 12 anos. 60%. Parada com um contrato sem obra. E 60% das obras, está me dizendo aqui o diretor-geral do DENIT, estavam paradas por falta de recursos, mas sem ser paralisadas legalmente. Andando muito devagarzinho ali, quando aparecia um dinheirinho, bota um pedacinho, e a coisa ia sendo levada sem ninguém ver. Mas por que isso ocorreu? Foi porque as pessoas não queriam tocar as obras? Muito sinceramente, acho que não. Isso ocorreu porque o teto de gastos transformou esse país, chamado Brasil, no país que menos investe no mundo entre as economias relevantes. Só para que vocês estão aqui tenham uma noção comparativa, o Uruguai, o ano passado, investiu $1 bilhão em transportes. E o Brasil investiu $1,4 bilhão.
Só que o Brasil é 40% a mais. Só que o Brasil tem 62 vezes mais população do que o Uruguai. E a dimensão territorial, todos nós somos capazes de imaginar. Então você imagina o sujeito bolar brilhantemente um modelo econômico que bota o Brasil para investir igual ao Uruguai. Foi isso que fez o teto de gastos. Agora, Luana Karen, da EBC. Oi, ministro da Canal Gov da Voz do Brasil. A EBC é tão grande, né, que é bom definir melhor. Ministro, há alguma estimativa dentro desse novo PAC de geração de empregos, do impacto desses investimentos em geração de empregos? Qual é a estimativa de geração de empregos? Ela vai pegar a estimativa exata, porque o DENIT tem uma metodologia de conta e eles fizeram, e ela está afinando ainda, a gente ainda vai divulgar isso numa agenda específica para a gente dizer por quê, explicando como foi a metodologia da conta, porque essa é sempre uma conta delicada e que precisa ser explicada, e a Viviane está trabalhando nisso. Eles deram uma estimativa geral, mas... Eles deram estimativa geral. Essa estimativa que eu vou dar é de transportes, tá? Não é a estimativa geral. Aí vamos passar a próxima pergunta, eu já te respondo essa quando a Viviane pegar aqui o dado exatamente. Obrigada, ministro. Ok, agora a pergunta do Wellington Lopes, da Rede Amazônica. Ministro, boa tarde. Sobre a BR-319, lá entre Manaus e Porto Velho, no PAC... Além de não ter aparecido o trecho de 400 quilômetros, que é aquele trecho do meio que está totalmente destruído, mas o senhor já falou sobre isso, também não apareceu aquele lote de aproximadamente 50 quilômetros, que é o chamado lote C, que fica perto do trecho do meio. Aí queria saber se essa obra, que já estava com licenciamento adiantado, com recurso assegurado, se ela está garantida ou pelo fato dela não estar no PAC, ela não vai ser executada? Não, ela está garantida desde que o grupo de trabalho que foi constituído para aferir a sustentabilidade da Amazônia dê sinal verde. Por isso é que ela não está elencada como as outras obras, porque todas essas outras obras que estão elencadas no PAC agora, ela já tem sustentabilidade ambiental aferida. Essa obra, ao lado da BR-242 no Mato Grosso, da BR-158 também no Mato Grosso, da Ferrogrão, elas são as obras que tem, que a gente considera desafio ambiental, e por isso o governo, a fim de garantir sustentabilidade, está aferindo isso. Pessoalmente, e nós aqui do Ministério do Transporte defendemos que essa obra seja feita para conectar Manaus a Porto Velho e ao Sistema Nacional Rodoviário, entretanto, garantindo sustentabilidade ambiental. Esse é que é o grande desafio, porque assim, no mundo inteiro, não tem hoje uma rodovia a ser construída num bioma tão simbólico como a Amazônia. Então é isso que o presidente Lula quer garantir, e tem várias visões no governo, mas nós do Ministério dos Transportes achamos que não há uma incongruência insanável entre a preservação da Amazônia e a construção do trecho do Meião e do lote C lá na BR-319 no estado do Amazonas. Obrigado. Ok, pergunta do Renato Machado, Vitor Ohana, da Carta Capital. Olá, boa tarde, ministro. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar em relação às expectativas sobre votações no Congresso, porque o senhor tem destacado o papel do arcabouço fiscal para a realização dessas obras e, neste momento, ainda não há acordos em relação a como o arcabouço vai ser votado. Então, minha pergunta sobre esse tema do Congresso é se, em relação ao arcabouço ou em relação a outros temas que o senhor considera relevantes, quais que são as suas expectativas para a colaboração do Congresso na realização desse projeto. E a segunda pergunta é uma questão mais objetiva, porque na exposição ficou claro para mim sobre quais eram os estados com maiores investimentos, mas quais construções, sobretudo, vão demandar os maiores gastos, né? Quais os empreendimentos em si são os mais caros? Acho que
Primeiro, essa parte do Congresso, o que eu acho? É que a demonstração, com relação ao emprego, antes que foi a pergunta anterior, o PAC todo foi estimado gerar aproximadamente 4 milhões de empregos. E a gente acredita que o PAC Transportes, a gente deve gerar em torno de 1 milhão de empregos ao longo do governo do presidente Lula. É muita coisa. 1 milhão de empregos e o PAC todo 4 milhões de empregos. Eu vou fazer uma apresentação esses dias para explicitar esse número, porque é um número muito relevante, distribuí-lo por região, mostrar da mesma maneira que o investimento. As obras mais relevantes, do ponto de vista privado, a maior obra é o contorno de Florianópolis, hoje em andamento, tá? Mas nós temos muitas obras. As obras da Dutra são obras privadas grandes. Esses investimentos do Paraná, o CAPEX desse leilão do dia 25, é de 8 bilhões de reais, a Serra das Araras. A gente tem a duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul, que é uma obra pública também, essa que eu falei que estava se arrastando há muitos anos, está com 80% agora prontas e a gente vai terminar. Então, tem muitas obras, mas os investimentos públicos, eles são mais pulverizados. Mas, por exemplo, a duplicação da BR-101 no Nordeste é relevante, a duplicação da BR-104, a duplicação da BR-116, o contorno do Mestre Álvaro no Espírito Santo. 470, 282. A 470 e a 280 em Santa Catarina, são duas obras grandes também. Então, nós temos muitas obras. Eu vou depois passar uma lista das 15 maiores obras para vocês conhecerem com recursos públicos. E as obras com recursos privados, nós temos também várias, a 381, a 040, mesmo a subida da Serra, é uma obra de alguns bilhões de reais, né? Obra muito importante, concluir um túnel, que é o maior túnel do Brasil na subida da Serra, 5 quilômetros de túnel, que está lá com 80% pronto e parado há 8 anos. Ou seja, o Brasil se notabilizou aí ao longo dos últimos 6 anos por um país que as obras pararam. E para a obra, para a economia também, para o ânimo da iniciativa privada. Imagina um monte de obra parada em todo canto, o que sente o cidadão ao passar por elas? Então, assim, o cidadão do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, ao passar pela BR-101, como falei aqui anteriormente. Então, essas são as principais, mas eu vou passar uma lista específica com as maiores em volume de recurso total, que vão estar no PAC, algumas nem iniciaram ainda, vão iniciar. E também vou mandar uma outra lista que é muito interessante, que é a lista das obras que receberam o maior volume de investimento esse ano, entre as obras que estão andando. Aí eu passo já para vocês. E só em questão... Passo para vocês depois da reunião. E só a questão do Congresso também, gostaria que você pudesse falar. E com relação ao Congresso, o que é que eu acho? Se o Congresso não aprovar o arcabouço fiscal, o que ocorre? Volta o teto de gastos. Volta o teto de gastos, transforma novamente o Brasil num país que investe muito pouco vis-à-vis países semelhantes em comparação internacional. Isso é uma ideia inteligente? Não. O Congresso vai fazer isso? Presumo que não. Mas é sempre muito importante que o governo amplie o diálogo, faça um esforço adicional, converse mais, para conseguir aprovar essas medidas que são fundamentais para o desenvolvimento do país. Mas eu sinto que isso ocorrerá. Numa democracia, é sempre assim. Tem que haver negociação, porque o povo elegeu o presidente Lula e o povo elegeu o Congresso Nacional. E a democracia exige esse diálogo, exige esse convencimento. Eu acho, diferentemente do que li em alguns veículos de comunicação, eu acho que a divulgação do PAC ela ajuda a aprovar o arcabouço. Porque ela mostra para as pessoas a importância que tem um arcabouço. Nós vamos fazer um investimento público de 73 bilhões de reais em todas essas obras. Tem um piso de investimentos no arcabouço. Se volta o teto de gastos, sabe quanto será esse investimento? Entre 15 e 20 bilhões de reais. Isso significa o quê? Menos emprego, menos desenvolvimento, menos desenvolvimento logístico, que significa também menos competitividade internacional para as nossas exportações. Então, esse Brasil não é um Brasil que ninguém quer. Maior custo Brasil, né? Maior custo Brasil,
péssima qualidade de manutenção das nossas rodovias. Só esse ano a gente vai investir entre 10 e 12 bilhões de reais em manutenção de uma malha que estava acabada. Se o teto de gastos voltar, o investimento no ano que vem é 6 bilhões, o que obrigaria a colocar no máximo 3 em manutenção. Aí a malha volta a piorar. Então, a escolha que o Congresso Nacional vai fazer é essa. Não é vai aprovar ou não o arcabouço fiscal. A escolha é, quer o arcabouço fiscal ou o teto de gastos? Teto de gastos, bota o Brasil para investir igual ao Uruguai. Então, eu acho que o governo precisa se esforçar, precisa dialogar, precisa azeitar a sua base. Mas dificilmente a base não compreenderá que o melhor caminho é aprovar o arcabouço fiscal apresentado ao país pelo ministro Fernando Haddad. Pergunta agora do Renato Machado, da Folha de São Paulo. Bom dia, ministro. Tudo bem? Ministro, eu gostaria de saber sobre a execução dos recursos previstos para esse ano, tendo em vista que a gente já está em agosto, se vai ser acelerada a execução e o que não for investido, como é que fica? Restos a pagar? A gente acha que a gente vai ter uma execução de empenho próxima a 100% e uma execução de obra física do orçamento e dos restos a pagar do ano passado superior a 85%. Então a gente deve, dos 21,7 bilhões, que é o nosso orçamento para esse ano, aplicar com obras pagas cerca de 19, no mínimo ali, 19, podendo chegar um pouquinho mais, dependendo das condições de todas as obras, do andamento, das condições climáticas, né? Agora a gente vai entrar numa janela melhor, o segundo semestre chove menos no Brasil do que o primeiro semestre, e isso vai permitir que a gente avance mais. Vale ressaltar que já investimos esse ano mais do que o ano passado inteiro, e no segundo semestre certamente vamos investir mais do que no primeiro, por conta dessa janela climática, né? E por conta da feitura de muitos novos contratos. Que 2 efeitos adicionais do teto de gasto é o seguinte: o sujeito que pelo teto de gasto não tem dinheiro para investir, ele faz projeto? Não. Ele licita manutenção? Não. Porque ele não tinha dinheiro nem para pagar as manutenções que já estavam licitadas. Então houve também... O tipo de contrato de manutenção é o mais simples, né? O contrato de manutenção do governo do presidente Lula, da presidente Dilma, chegou a 50% quase com contratos crema, que são contratos de melhor qualidade. E hoje a gente tem quase 90% com contratos do tipo pato, que são contratos de menor qualidade na manutenção. Gasta menos dinheiro, mas também a obra dura muito menos. Esses contratos eram feitos por causa do baixo volume de investimento. Então a gente acredita que nós vamos aplicar todos os recursos disponíveis esse ano com um empenho próximo a 100% dos nossos recursos e com a execução superior a 85%, com a diferença empenhado para executar nos primeiros meses do ano que vem, que são meses que normalmente no Brasil não contam com orçamento aprovado. Então a gente sempre se prepara para ter alguma disponibilidade de recursos para os primeiros meses do ano, dado que se o orçamento não for aprovado, eventualmente, o ideal é que seja, mas mesmo que seja aprovado, ele precisa ser, aquela discussão do começo do ano, carregado, disponibilizado pela Fazenda, disponibilizada a programação financeira, e isso leva 2-3 meses, né, que é uma maneira, inclusive, da Fazenda economizar, e a gente sempre tem uma disponibilidade ali para garantir a manutenção nos primeiros 3 meses do ano, porque no Brasil, boa parte da produção é exportada nesse período, né, Eduardo, como fizemos esse ano, então a gente tem essa preparação aí. Mas os recursos vão ser utilizados. E ano que vem, provavelmente, teremos safra recorde novamente. Graças a Deus. Pergunta da Daniele Brandt, do painel da Folha. Não, estou contemplada aqui com o Renato. Tá tranquilo. Então, da Jennifer Ribeiro, da Agência Infra. Eu não pedi para fazer pergunta. Não? A Jennifer, eu acho que ela já fez todas as perguntas da vida dela a mim até nesses 6 meses. Então, tem da Melissa Fernandes, da Arco Advice. Pensa numa menina que devia ser jornalista, essa Jennifer, que ela pergunta. E ela aparece em todo canto. Aparece. Ela está em todo canto. Ela está em todo canto. Salário bem pago. Não sei quanto é que pagam a Jennifer, não lá onde ela trabalha, mas essa daí. É perguntadeira. Vou ter que dar um aumento para ela. Da Melissa Fernandes, da Arco Advice.
Boa tarde, ministro. Eu queria que você detalhasse um pouco dos estudos que estão sendo feitos agora sobre a Ferrogrão. Tem esse prazo de 6 meses, eu queria saber como que está em relação ao Ministério do Meio Ambiente também, como que está sendo essas conversas. A decisão do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a medida provisória que permitiu que a Ferrogrão atravessasse uma terra indígena, né? Isso foi decidido, entretanto, os estudos foram validados. E nós teremos 6 meses para atualizar os estudos e para checar qual é o melhor caminho para fazer a travessia naquela área, porque precisará de lei nova. Ele abriu uma conciliação. Isso, na sessão do Supremo. Ele abriu uma conciliação e nós vamos verificar qual é o melhor caminho. Se nesses 6 meses apresentarmos a viabilidade, uma solução para essa questão, nós teremos condição de tocar adiante. E vamos também, obviamente, discutir com o Ministério do Meio Ambiente, Ele está nessa conciliação. com o Ministério dos Povos Originários, na própria conciliação, para encontrar o melhor caminho. Obra de infraestrutura, pessoal, às vezes a gente tem uma ansiedade, que é natural mesmo de todo mundo, que todas as obras de infraestrutura andem ao mesmo tempo. Mas obras de infraestrutura, elas têm o seu próprio tempo. Então, nós temos muitas ferrovias a serem construídas. Obviamente, com o crescimento da produção do Brasil Central, verificado ao longo dos últimos 20 anos, a gente vai precisar escoar a produção sem ser por rodovia, porque as nossas rodovias não aguentam carregar carga crescente a cada ano. Então, o Brasil precisa ter caminhos. Nós estamos construindo a ferrovia Leste-Oeste, nós temos uma nova conexão da Rumo Malha Sul a Lucas do Rio Verde, Da Malha Paulista. Da Malha Paulista, quer dizer, da Rumo Malha Paulista até Lucas do Rio Verde, que é uma conexão muito importante para escoar a produção do Brasil Central, uma ferrovia Greenfield que está sendo construída por uma autorização agora. Então, assim, a gente precisa discutir essas ferrovias, verificar o crescimento da carga e sanar esses problemas. Mas as obras também têm tempo próprio. A gente precisa terminar a Leste-Oeste e a gente precisa terminar essa autorização até Lucas do Rio Verde e verificar o que isso significará para o escoamento da produção do Brasil Central. E a Ferrogrão, ela também se coloca nessa direção, principalmente se a produção continuar crescendo, além de escoar a produção para o sul da Bahia, para Ilhéus e para o Porto de Santos, será fundamental a gente escoar por via ferroviária mais próxima do que a Norte-Sul, por ferrovia, e a Ferrogrão é uma que está elencada. Isso, ainda tem a FICO, né? Que no governo anterior... Não, a FICO é a Leste-Oeste. A Leste-Oeste agora ela está inteira, né? A Leste-Oeste é de Lucas do Rio Verde também, passando por Água Boa, Mara Rosa em Goiás, passando por Caetité na Bahia, chegando até Ilhéus. É o corredor Leste-Oeste, que é uma ferrovia muito importante, vai fazer uma ferrovia perpendicular à ferrovia Norte-Sul, para, sobretudo, escoar a produção do Brasil Central e do Oeste da Bahia. E tem essa outra, que é uma autorização para conectar uma extensão da Rumo Malha de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, da Rumo Malha Paulista, que também vai escoar a produção do Brasil Central. Esclarecer, ministro, porque a que se chamava antigamente FIOL 3 não está aqui. Tá no PAC. Tá sim. Ela talvez, ela é que ela está como Leste-Oeste, você não está vendo aí, está como Leste-Oeste. Tá, bom, tudo bem. É que a Leste-Oeste, ela inclui a FIOL 2 e 3 e a FICO 1 e 2. E a FIOL 1 é o corredor de Ilhéus até Lucas do Rio Verde. Ilhéus até Lucas do Rio Verde, cortando a ferrovia Norte-Sul numa cidade goiana chamada Mara Rosa. Você nasceu lá? Que legal. Quem? Inclusive, pergunta da Danila Bernardes, da Record Santa Catarina. Eu nasci lá, mas eu cubro Santa Catarina. E eu queria saber, ministro, especificamente sobre o contorno viário de Florianópolis. O senhor já citou que é a maior obra hoje, mas eu queria que o senhor detalhasse o andamento, previsão de conclusão, porque tinha uma previsão de conclusão para o final do ano, mas já teve aí um questionamento se vai ser entregue total ou parcial. E o segundo ponto, o senhor
3 grandes obras do país hoje que estão em Santa Catarina, BR-480, a 280 e o contorno. São 3 grandes obras que demandam grandes investimentos e o Estado vai receber 9,6 bilhões. Esse recurso ele vai ser suficiente para dar andamento, para concluir em que estado essas obras vão ser entregues ou vai precisar de mais recursos para poder entregar? Essas 3 obras serão 100% concluídas. Tem datas? Tem. O contorno, a ideia é entregar esse ano ainda, no final do ano, né, Vitalio? Como é que está? Do contorno de Florianópolis, todo mundo sabe que teve um distrato com a empreiteira lá no trecho sul, da conexão com a 101 no trecho sul. Isso está sendo restabelecido agora no final desse mês. As obras vão ser retomadas em setembro. Nós tivemos lá em breve. Nós tivemos lá em breve. Tivemos lá recentemente, né? Naquele momento estava em 80% de evolução das obras, já temos relatórios apontando 82% para 83%, então as obras não estão paradas, elas estão continuando. O que se cogita é que em dezembro há uma possibilidade de autorização do fluxo, né, do tráfego lá nesse dispositivo, não de forma integral até a conexão sul, por conta dessa obra que foi feito o distrato Mas dali na SC 281 ou na própria BR 282 você consegue andar com pelo menos 40 e poucos quilômetros dos 50 quilômetros do contorno, a partir de dezembro. O contorno está bem próximo de ficar pronto. A obra, inclusive, está muito bonita. Vai ser uma obra surpreendente para quem é catarinense. As pessoas não imaginam quanta obra é bonita e é importante para a região. Eu tive lá recentemente também e fiquei impactado ao verificar o tamanho das obras, as obras de arte. É uma obra realmente muito significativa. 4 túneis. 4 túneis. As pessoas nem imaginam que vão passar por túneis. Quando abrir aquilo ali, parece que as pessoas vão se sentir em outra localidade. Mais ou menos quando eu construí agora um primeiro túnel lá em Alagoas, no viaduto da Polícia Rodoviária Federal, que as pessoas começaram a passar ali, parecia que as pessoas estavam em outro local, né? É muito bonita a obra. E está bem perto de ficar pronta. Essa coisa de que a empreiteira teve um distrato é que a concessionária contratou uma empresa numa relação eminente privada e mesmo assim foi obrigada a distratar. Você vê como é difícil fazer obra pública, porque você vai lá, faz uma licitação, a empreiteira não faz licitação, ela contrata ali, ela faz uma seleção, verifica preço, mesmo assim teve problema. Então é uma dureza, mas essa obra tá bem avançada, ela vai ser entregue agora até o final do ano, ou totalmente ou parcialmente, mas se não for 100% entregue agora ao final do ano, ela vai ser entregue nos primeiros meses do ano que vem. Isso aí não tem, isso é dado, tá? E as outras duas, a 270 e a 280 e a 470, elas também estavam paradas por falta de recursos há anos. E a gente foi lá a Blumenau e a gente foi também a Jaraguá do Sul. A parte mais difícil da obra está pronta, que são os túneis também, né? Os viadutos estão andando a pleno vapor, tem recursos disponíveis e essas duas são duas entre as 10 obras que mais pagaram recursos esse ano no Brasil. Então, tem muita relevância. Aliás, eu tive em Santa Catarina e esse ano o governo do presidente Lula vai investir 6 vezes mais do que o governo Bolsonaro investiu lá o ano passado. Isso é uma demonstração de que nós desejamos terminar todas as obras do país. As pessoas estão muito animadas, a gente teve lá, né, Fabrício? Muito animadas. Eu percorri todo o trecho, saí de Florianópolis, visitei o contorno, saí de van até o norte do estado, lá naquela região ali de Jaraguá do Sul, e pude observar esses 2 corredores que levam aos portos. Os lotes a 460 entrega esse ano. Os 2 primeiros lotes entregam esse ano e lá são 4 lotes. No ano que vem a gente vai entregar os outros 2. E a 280 entregando os primeiros quilômetros abrindo de duplicação lá, que estava totalmente parado. E a gente outro dia abriu os primeiros quilômetros de duplicação da 280. As pessoas já estão passando por alguns quilômetros que foram abertos recentemente. Então, assim, resumindo a sua pergunta, essas 3 obras serão entregues e não há falta de recurso para ela. 2 são com recurso público e a outra com recurso 100% privado, que é o contorno de Florianópolis. Pergunta da Paloma Rodrigues, da TV Globo. Oi, na verdade eu só fiquei com uma dúvida sobre a 319, que o senhor mencionou uma possível parceria com o Fundo Amazônia, enfim, eu acho que eu não entendi muito bem isso. Quando esse grupo de trabalho técnico que vai aferir a sustentabilidade da obra da 319 se instalar, nós vamos apresentar um modelo inovador, que é fazer uma concessão daquela rodovia para ter uma gestão privada com
a parada de todos os veículos que vão entrar nessa rodovia, porque ela é uma rodovia de baixo fluxo, concorda? Ela é uma rodovia na Amazônia, de baixo fluxo, numa região que não é corredor de produção, aliás, é corredor de preservação. Então a gente espera fazer uma concessão, mas por que a concessão tem que contar com recursos, por exemplo, do Fundo Amazônia? Porque como o fluxo é muito baixo, para fazer uma gestão privada de custo relativamente alto, que permita passagem animal, que permita o controle e o combate ao desmatamento, que tenha monitoramento por câmeras, que tenha monitoramento por viaturas, mesmo que não seja da polícia, que seja viaturas privadas para fazer o monitoramento da área, isso não ficaria de pé, não teria sustentabilidade por pedágio. Mas com recursos ou vindo do Fundo Amazônia ou de outra origem, a gente pode ter o modelo mais inovador de gestão rodoviária com respeito ambiental do mundo. Esse é o desafio. É isso que a gente deseja fazer. E nós aqui do Ministério dos Transportes não achamos que há uma incongruência insanável entre a construção da rodovia Conexão de Manaus e a sustentabilidade ambiental. Mas isso será discutido nesse grupo de trabalho que foi determinado pelo presidente da República. Ministro, só uma última dúvida. Entre as ferrovias, a gente tem uma ferrovia de passageiros, né? Que é o trem intercidades. Uma única, enfim, eu queria uma análise sua sobre isso. O que a gente pode esperar daqui para frente? Não, a gente tem outros 7 projetos que vão ser lançados com o Plano Nacional Ferroviário. Por que não foi lançado ainda? Porque tudo que está no PAC tem origem de recurso. E nós estamos trabalhando a origem dos recursos para lançar 6 novos trens. Porque assim como você, a gente não acha que um só é suficiente para um país como o Brasil. Ministro, nós recebemos várias perguntas no grupo do WhatsApp de coletiva e nós selecionamos 3. As perguntas que não forem respondidas vão ser respondidas pela ANESCOM. E a primeira delas é da Ângela Belfort, do site Movimento Econômico. Aliás, são muitas perguntas sobre isso. Como que vai ser o investimento da Transnordestina em Pernambuco? A Transnordestina vão ter 2 tipos de investimento. O trecho de Eliseu Martins, no Piauí, a Salgueiro, em Pernambuco, e de Salgueiro a Pecém, no Ceará, as obras serão realizadas com recursos privados, da ordem de 7 bilhões de reais. Isso já foi feita uma concessão lá atrás e esse trecho está pronto. O trecho de Pernambuco será inserido no PAC e será tocado com recursos do OGU nesse primeiro momento, até que a gente consiga aproximadamente... a obra é 4 bilhões de reais toda e tem a inserção para esse próximo ano de 450 milhões de reais para iniciar a obra. Pergunta do portal Repórter Nordeste, Odilon Rios. Ministro, a articulação de Arthur Lira com o relator da LDO, deputado Danilo Forte, para a inclusão de rúbricas que permitam emendas parlamentares no novo PAC, podem atrasar ou acelerar a execução do programa? Eu espero que, na minha visão, se o PAC receber emendas parlamentares, elas vão se somar aos recursos já existentes na PEC da transição. Seria uma boa providência se isso ocorresse, né? Eu próprio poderia conversar com o senador Fernando Farias, que é o meu suplente lá no Senado, para colocar algumas emendas para tocar essas obras aqui. Ministro, a redação Rede Mais da Paraíba, o Alisson Bezerra. Ministro, há 6 anos foi autorizada a obra de triplicação da BR-230 na região metropolitana de João Pessoa. Estamos no 3º governo, mas a obra se arrasta e não chegou sequer a superar a metade. Mas fique tranquilo, não superou a metade, mas nesse governo ela vai adiante porque agora tem os recursos e antes o país estava submetido ao teto de gasto ao longo dos últimos 6 anos. Então a gente já licitou essa obra e temos recursos no orçamento para tocá-la e nós vamos terminar as obras da BR-230 lá na Paraíba. Inclusive ela foi uma das que eu citei aqui como obras de destaque nessa apresentação. O contrato já está assinado. Contrato assinado. Ok, ministro, obrigada. Posso fazer uma pergunta, Renato Souza, do Correio Brasileiro. Eu queria saber se tem alguma atualização sobre o projeto de trem-bala entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é uma obra que está
tratamento ali do governo federal, e que você falasse também sobre as obras aqui no DF, né, que tem a duplicação da BR-080 e o BRT Norte, se tem prazo, se já tem recursos. O BRT não é aqui com a gente, o BRT provavelmente é no Ministério das Cidades, então eu não tenho como te dar essa informação. A 080 tem prazo, a gente já licitou, tinha havido um problema com a empresa que venceu a licitação, mas parece que esse problema foi sanado, ou se o problema tiver mesmo sido sanado, que não diz respeito a essa licitação, mas à própria empresa, se o problema tiver sido sanado, a gente vai dar ordem de serviço. Nós estamos verificando isso e a obra está inserida no PAC. Com relação ao trem-bala, ele tem uma autorização ferroviária concedida pela NTT e a gente vai receber uma apresentação. Essa obra não está inserida no PAC porque anteriormente ela foi estimada em cerca de 50 bilhões de reais e não havia interessado privado para fazê-la naquele momento e também não há recursos públicos disponíveis para tocar essa obra. É mais ou menos como a gente parar todas as obras que falamos aqui para tocar só o trem-bala. Então a gente acha que isso não teria sentido para esse momento. Entretanto, se houver investidor privado, como por exemplo essa autorização, nós entendemos que é uma obra muito estruturante para o país e a gente pode eventualmente apoiar, vamos dizer que a obra custe 50 bilhões, mas não dê para o empresário fazer 50, mas ele consegue fazer com 40, precisaria de 10 do governo federal. Se chegar nesse momento, eu acho que o governo pode discutir. Não estamos nesse momento ainda, porque ele ainda precisa apresentar o projeto, ele precisa demonstrar que há viabilidade ambiental, e se houver essas coisas, eu acho que o país pode discutir, pode encontrar um mecanismo, né? E com a apresentação do nosso plano para o desenvolvimento ferroviário do país, nos próximos meses, que será um adendo aqui, provavelmente um adendo ao próprio PAC, a gente pode voltar a discutir questões como essa. Bom, as demais perguntas serão respondidas via assessoria de comunicação e a gente agradece a presença de todos. Obrigada. Eu queria só... O diretor-geral Denis quer passar um dado sobre manutenção para informação. Aproveitar que a imprensa está aqui reunida, né? Até me perguntaram sobre a nossa manutenção rodoviária, o ministro falou um pouco. A gente vem trabalhando muito forte, né, em recuperar a nossa malha e nós já partimos do ano de 2022 do final. Hoje já estamos com os índices já melhores, já passamos daquele ponto de inflexão que o ministro falou e já estamos subindo. A nossa ideia é que no final do ano a gente já chegue a 63% da nossa malha como boa e apenas 4% em péssimo. Isso significa recuperar, em termos de número, cerca de 10 mil quilômetros de rodovia que a gente vai fazer evoluir, né, de algum nível ruim para um nível um pouco melhor. Então, esse número a gente vem perseguindo esse ano, essa curva está encaminhando e a gente vai retomar índices de rodovia que a gente tinha lá em 2017. Então, a gente brinca que a gente vai conseguir recuperar 5 anos em um, né, com o nosso investimento em manutenção. Então, eu acho que isso que eu queria... Só esse ano. Só esse ano a gente vai voltar para o nível de 17 e o ano de 16 foi o ano de melhor qualidade da malha rodoviária nos últimos 10 e o ano que vem a gente vai passar 16, ou seja, a gente vai no ano de 24 estar com o melhor ano de qualidade da malha rodoviária nos últimos 10 e a expectativa é em 25 e 26 melhorar mais se mantivermos o nível de investimento que temos, se não formos obrigados, como perguntado aqui hoje, voltar para o teto de gastos. Aí é danado, se a gente voltar para o teto de gastos, aí o bicho é duro, mas não vamos voltar não, vamos ficar no arcabouço fiscal mesmo. Pessoal, eu queria só falar um último dado aqui que eu fiquei de passar para vocês. As 10 obras, que tem as 15 obras, quer dizer que tem o maior desempenho de pagamento no Brasil esse ano. É a duplicação da BR-470, é a primeira, tá? No Brasil. Que é de Navegantes a Rio do Sul. A BR-116, de Porto Alegre a Pelotas. A BR-163 em Santa Catarina também, que é a duplicação de São Miguel do Oeste à divisa. A BR-280 em Santa Catarina, nas 4 primeiras tem 3 de Santa Catarina. Que é a duplicação da BR-280, que é de São Francisco do Sul a Jaraguá do Sul. A BR-080 em Goiás, que é a construção da ponte de Luiz Alves, como eu mostrei ali a vocês. A BR-116 na Bahia, que é a duplicação de Ibó à Feira de Santana. A duplicação da BR-235 na Bahia, da divisa com Piauí
do Piauí é uma construção de uma rodovia nova, da divisa do Piauí com a Bahia até a divisa da Bahia com Sergipe. É a BR-030 na Bahia, que é a construção de uma estrada nova que vai ligar as cidades de Cocos a Carinhanha, que é uma rota de exportação do Oeste Baiano. A construção do contorno do Mestre Álvaro, que eu também coloquei para vocês aí na apresentação, na BR-101 no Espírito Santo. A BR-290, no Rio Grande do Sul, a duplicação de Guaíba a Pântano Grande, eu também mostrei aí. A duplicação da BR-101 em Alagoas, na divisa de Alagoas com Pernambuco até Alagoas com Sergipe. A BR-163 no Paraná, de Cascavel a Guaíra. A BR-153 no Tocantins, que é a construção da ponte sobre o Rio Araguaia, lá em Xambioá. E a BR-232, que é uma construção no estado de Roraima, de Cantá a Novo Paraíso. Essa é 432, a BR-432. Essas são as 15 obras com maior volume de investimentos esse ano e todas elencadas no PAC. Aí a Milena passa para vocês se tiverem interesse, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Boa tarde. Você acompanhou o detalhamento de como o dinheiro do novo PAC destinado às ferrovias e rodovias vai ser investido. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, estão previstos recursos para 302 empreendimentos, que devem somar cerca de 280 bilhões de reais. Continue com a gente para mais informações sobre o governo federal e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!